Olá, meus amigos, novamente eu sou José Maria, o pregador da cruz, da palavra de Deus, e novamente estamos aqui para pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus para você que está me ouvindo aí, do outro lado, quer no Brasil, quer nas nações, e estou aqui contigo agora. Já peço a você que você possa visualizar, você possa dar um like para a gente aí, você possa se inscrever no nosso canal e você possa nos ajudar a chegar a crescer de maneira simples, objetiva, maneira prudente, porque você sabe que todo canal novo, toda uma pessoa nova que chega no YouTube para poder realmente fazer a sua história é um caminho difícil, árduo e exige muita perseverança. Então eu estou aqui contigo para poder pedir a você que nos ajude a compartilhar, visualizar e dar um like aí para que possamos crescer junto aí, porque a palavra de Deus que vai ser falada para ti agora é uma palavra que vai não volta vazia. É a palavra de Deus, a palavra que realmente vai transformar você, vai dar a você uma força, uma coragem, uma ousadia para você chegar a algum lugar no futuro de pé e confiante, vitorioso, correto? Porque a palavra de Deus ela vai trazer vitórias para aquelas pessoas que querem vitórias em Cristo, correto? Pois bem, eu já falei para vocês de alguns assuntos aqui já e na verdade alguns temas e venho trabalhando contigo alguns temas, alguns assuntos para a sua vida, para o seu enlevo espiritual. E eu quero passar para você realmente hoje a respeito, ainda dando continuidade sobre a vinda do anticristo, tá certo? E a perdição da humanidade, tá certo? A humanidade ela está sendo trabalhada, sendo preparada para um dia que a Bíblia fala que vai acontecer em breve, que seria a grande tribulação. A tribulação está baseada no livro do profeta Daniel. Repito aqui para você ter conhecimento, Daniel capítulo 9, no livro de São Mateus, capítulo 24 e 25, no livro de 2 Tessalonicenses, na Bíblia, apóstolo Paulo fala também capítulo 2, do versículo 1 ao 14, e também todo o livro do Apocalipse, tirando o capítulo 5 para frente, até o capítulo 22, você vai entender muito bem a palavra de Deus ali que fala sobre a vinda do anticristo, a vinda desse ímpio que vai fazer um pacto, uma aliança com a humanidade por 7 anos. Por que esse assunto agora? Na verdade, a palavra de Deus, na sua maioria, tem sido pregado a respeito da salvação. A salvação em Jesus Cristo. A palavra de Deus fala sobre Jesus Cristo, fala de um Redentor, de um Salvador, presente, passado e futuro. Toda a Bíblia fala sobre um Redentor, fala de Jesus Cristo, porque Deus veio salvar, Deus veio libertar, veio dar ao homem uma nova vida. Quando Adão e Eva pecou, caiu no Éden, Deus já começou a fazer uma proposta, um plano de salvação para o homem. Exemplo clássico, quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia fala em capítulo 3 ali, Adão e Eva estavam nus perante Deus, estavam nus, sem roupa, e Deus ele colocou uma vestimenta em Adão e Eva. Deus fez o primeiro manequim para Adão e Eva. Ele fez um sacrifício animal e colocou neles uma vestimenta animal neles, entendeu? Cobriu eles com uma vestimenta. E interessante isso aí, para mostrar para a humanidade futura, para o entendimento da humanidade, que aquela vestimenta cobriria a impureza, o pecado que Adão e Eva havia cometido, e tipificando o futuro que viria ao Messias mais tarde. Isso aconteceu, profecias que aconteceram com o Senhor Jesus, mais de 700 profecias aconteceram. Pois bem, eu quero passar aqui no livro de São Mateus, capítulo 24, alguns versículos para você, vou ler para você rapidamente, e Jesus vai mostrar alguns assuntos que vão antecederiam, né, a vinda do ímpio, o anticristo, e o momento que ele estaria lá, como chegaria aquele momento lá. Ele falou para os apóstolos, mas como os apóstolos morreram, fica para quem está vivo e entender que esse tempo que Jesus falou há 2000 anos atrás está acontecendo agora, está quase para acontecer, tá certo? Está às portas ali. Pois bem, vamos lá então. Vou ler para você o capítulo 24, até o versículo de 1 até o versículo 16,
e ele vai falar algumas coisas assim, até o versículo 22 por aí. Eu vou ler aqui então. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. É um templo bonito. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Chamando a atenção dos apóstolos a respeito do templo, porque eles chamaram Jesus a atenção para mostrar o templo bonito e suntuoso. E Jesus deu a resposta para eles assim: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aconteceu isto no ano 70, depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então, o general Tito, mais tarde o imperador Tito, sitiou toda a cidade de Jerusalém no período de 1 ano para mais, e ali então dizimou toda a nação de Israel, e o que sobrou mandou embora, preso, para todas as nações que havia o domínio do Império Romano. E versículo 3 continua: e estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Que sinal haveria de ter na vinda do Messias, que descerá, tá certo, nas nuvens, onde todo o olho verá. Correto? Onde todo olho verá. Quem estiver em Jerusalém, na região da Palestina ali, vai ver Jesus descendo, e quem estiver no mundo todo, as redes sociais vai mostrar, a televisão vai mostrar a descida dele dos céus para a terra. E Jesus então fala assim, Jesus responde, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Acautelai-vos, cuidado, que ninguém vos engane. Porque muitos virão meu nome, e dizendo, eu sou Cristo, enganarão muitos. Já surgiu falsos cristos, como tem hoje aí, né? Hoje no Brasil, tem um tal de Henrique Cristo, tá certo? E assim por diante, de vez em quando, surge aí alguns loucos aí, se tomando a posição de Cristo, né? O falso Cristo. Ele fala assim no versículo 6, e ouvireis de guerras, está acontecendo, e rumores de guerras, está acontecendo. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Que seria o fim? Seria lá a grande tribulação. Porquanto se levantarão nação contra nação, aconteceu, está acontecendo, e reino contra reino está acontecendo, haverá fomes, está acontecendo também, pestes, já teve aí a Covid-19, teve já a peste bubônica no passado, e a dengue, e a cólera, a AIDS, e aí vai, está acontecendo. São fatos. Eu estou falando para você aqui, narrando fatos que você e nós estamos cientes que está acontecendo e aconteceu. Tá certo? Terremotos, está acontecendo. Terremoto em toda a parte do mundo, está acontecendo. Você viu recentemente agora, na Turquia, o terremoto lá que dizimou acima de 30 mil pessoas para mais. Muita gente morrendo, é verdade? E em vários lugares haverá terremotos. Isso é um fato que não pode ser contestado. Versículo 8 fala, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Que seria o princípio, que seria então as dores maiores, as dores mais profundas, que vai ser o âmago das dores na grande tribulação que vai acontecer após a igreja ser arrebatada desta terra. A igreja, o corpo de Cristo, o salvo em Jesus Cristo. Aí ele fala, então, vos entregar para ser atormentados, matar-vos-ão, serem odiados de todas as nações por causa do meu nome. Judeus. Hoje os judeus é odiado. Haja vista aí que você tem uma experiência de leitura, de conhecimento histórico, a dizimação dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Nada mais nada menos, foram 5 milhões de judeus que foram mortos pelo genocídio, né? Genocida Hitler, Adolf Hitler, que matou ali nada mais nada menos que 5 milhões de judeus. E sem contar os que já foram mortos nos séculos passados, pela Inquisição, perseguições, ódio, assim por diante. Mataram-se mais judeus na história da humanidade do que qualquer outra guerra nesse mundo aí. Mas isso também não é contabilizado pela mídia antissemita, porque não convém, né? Eles fazem o besterol, fazem o erro e omitem tudo isso porque baseado no que eles falam realmente
que o argumento é dizer que os judeus tinham que ser mortos porque eles mataram a Jesus Cristo. Não, isso é uma ação diabólica dos governantes, diretamente para dizimar os judeus, não por causa que eles mataram ao Senhor Jesus, que estava profetizado. Na live passada eu falei, Isaías 53, o Messias viria ser encarnado, viria como homem, seria judiado, surrado, açoitado, humilhado, e a cruz morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Isso aconteceu. Então os judeus não é culpado 100% dessa crucificação. Eles são culpados de não ter aceitado o seu Messias, tá certo? Na cegueira espiritual deles. Mas não dá vazão, e Deus não deu uma carta de liberdade, não deu aval para qualquer nação, qualquer governante dizimar os judeus, o povo santo de Deus. Mas porque os judeus terão supremacia mundial no reino milenar de 1000 anos, onde haverá muitas nações. Então, tem que tomar cuidado com isso aí, tá certo? E já vê que Israel voltou a ser hoje uma potência mundial. É uma nação poderosíssima hoje, tá certo? Diante do mundo totalmente antissemita. Aí ele fala no versículo 10, nesse tempo muitos serão escandalizados, traiçoeirão uns aos outros, e muitos se aborrecerão. Aí ele fala assim, o versículo 12, e multiplicar-se-ão a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tá certo? E está acontecendo, tá bom? Aí no versículo 14, ele fala que isso vai acontecer no reino milenar. Não, perdão, na grande tribulação. Porque de 7 anos que haverá, 7 anos, quando chegar o momento, é interessante passar para você uma coisa aqui, meu amado, quando acontecer a grande tribulação, é um fato, é profecia. Tem várias profecias que falam sobre a grande tribulação de 7 anos. Antes da tribulação, haverá 2 fatos que devem acontecer simultâneos para ter peso para que o anticristo levante. O anticristo não pode levantar, digo para você, de uma forma hoje, ou no momento hoje. Hoje a maior guerra que está tendo hoje no mundo, que chama a atenção de toda a mídia, toda a atenção da crônica mundial, chama a atenção de todas as pessoas do mundo todo, e haja vista que há apoio, há contra, há controvérsias, enfim, há um calhamaço de opiniões a respeito da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Logicamente é desproporcional a atitude da Rússia, mas é uma situação que está na profecia. Jesus falou, haverá guerra em toda parte, haverá reino contra reino, país contra país. É um fato profético que está acontecendo. Agora, nesse momento agora aí, a Bíblia fala que tem 2 situações para acontecer. Primeiro, a primeira situação quando você, mais para frente eu vou falar um assunto sobre Gog e Magog, Gog e Magog na Bíblia, está em Apocalipse, mas Gog, em Ezequiel, capítulo 38, 39, no Velho Testamento, ele fala abertamente sobre esse Gog, a Rússia hoje, que vai atacar Israel. Vai atacar Israel, só que a mídia, essa profecia está oculta para a mídia, está oculta para as autoridades, está oculta para a opinião pública mundial, porque eles não há entendimento disso aí. Tá certo? Porque a Bíblia é para o povo de Deus. A Bíblia, quem interpreta ela claramente, é para o povo de Deus que tem o Espírito Santo de Deus na pessoa quando ele aceitou Jesus. Esse Espírito Santo então revela a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse para as pessoas que são filhos de Deus. Os que não são filhos de Deus, a Bíblia é mais um livro a mais perante seus olhos. Ele vai ler a Bíblia como se fosse um livro qualquer, um best-seller qualquer. Um livro de história, de romance, de ficção, de aventuras. Ele vai ler esse livro dessa forma. Ele vai ler, pode ler. A gente escuta falar que muitas pessoas leram a Bíblia já 10, 15 vezes. Ele pode ler 1000 vezes a Bíblia, mas vai ser apenas como um livro de história para ele. E de fato é história, mas só que não vai ter a profundidade profética sendo revelada aos seus olhos. E para quem tem isso aí, é só para quem tem o Espírito Santo de Deus em seu coração. Mas a Bíblia fala que então, hoje, Gog, Rússia hoje, que está massacrando a Ucrânia, e já tem todas essas bases militares nos países alistados no livro do profeta Ezequiel 38, 39, que é Líbia, que é Etiópia, que é Turquia, que é Síria, que é Iraque, que é Irã, que é
os países do Balcão ali, Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão, Armênia, Alemanha, esses países estão listados aqui. Mas não é uma potência de todos os países do mundo todo, como vai ser na luta de Gog e Magog, no final da grande tribulação, onde Satanás, na vida do anticristo e do falso profeta, reunirá todas as nações do mundo todo para atacar Israel, para tentar, por mais uma vez, dizimar Israel da face da terra, para estabelecer o império das trevas na terra como domínio mundial e eterno. Entendeu? Há uma diferença. Então, Gog agora vai acontecer. Tá certo? Presta muita atenção no que a Rússia está fazendo com a Ucrânia. É uma coisa que você deve pensar muito bem. A Rússia não está ali tentando destruir literalmente a Ucrânia. Ali é um simulado, ali é um treinamento que Gog está fazendo, porque qual que é a Ucrânia hoje, na hora do dia, para se defender do exército russo? Não existe. Se o Putin quisesse e formalizar uma opinião pública mais pesada, mais dura contra ele apertava um botão, soltava uma bomba atômica ali, arrebentava toda a Ucrânia. Mas a proposta é chamar a opinião de toda a opinião pública mundial e mostrar para o mundo que uma profecia está acontecendo. Logo, logo, ele para de atacar a Ucrânia, ele volta a face para Israel. Recentemente, Israel foi colocado na fogueira pelo Zelensky, né, e algumas pessoas para tentar realmente fazer com que Israel pudesse apoiar a Ucrânia com armamento. Israel deu um passo atrás, tá certo? Mas a Rússia está de olho em Israel, por causa de que a Rússia defende a Síria. Tá certo? Bashar al-Assad, o presidente da Síria, é ligado com a Rússia. O Irã é ligado com a Rússia. Israel recentemente atacou situações críticas lá do Irã. Destruiu uma base militar, uma base de pesquisa de laboratório atômico no Irã. Israel tem dizimado uma parte da Síria, que tem lá o Hezbollah, tem a Al-Qaeda lá, tem o Hamas, que tem apoio de armamentos do Irã, que recebe também armamento da Rússia. Enfim, tudo isso aí tem uma razão de acontecer. Agora, você tem que prestar atenção que a profecia está tomando corpo. Entendeu? As pessoas focam nas suas vidas, seus países. Exemplo, no Brasil hoje tem uma demanda política tremenda. No mundo todo está assim, esquerda contra direita, centro contra esquerda contra centro, e aquela balbúrdia, aquela bagunça toda vai acontecendo. Só que desfocam das profecias bíblicas que está em curso. Então, quando começar a acontecer a descida de Rússia para Israel, por causa de que a Rússia ela cortou o gás para a Europa. E agora a Europa até vai entrar agora numa situação de inverno. E esse inverno para a Rússia pode ser para a Europa pode ser uma coisa muito terrível. Tá certo? Porque gás é muito importante para a sobrevivência da população, tanto para o mercado de trabalho como para a sobrevivência de vidas e assim por diante. E a Europa tem que ser rápida em buscar um gás para poder sobrepor essa situação. Automaticamente, os Estados Unidos com a ONU jogaram um embargo pesado em cima da Rússia por esse ataque na Ucrânia. Que seria a economia da Rússia começa a despencar gradativamente em uma situação vertiginosa rapidamente. E acontecendo isso aí, então a crise vai cair para a Rússia. A crise econômica vai começar a apertar, porque vai começar a virar, faltará produtos, alimentação, faltará recursos para a Rússia. E vai levar a Rússia a uma bancarrota, porque é o que eu falo, as pessoas, o Putin é uma pessoa inteligentíssima, uma pessoa bem cogitada, bem cotada, né, um articulador militar, tudo mais, só que ele está levando ao seu país a bancarrota, a miséria, a pobreza. Não ele, mas o seu país, tá certo?
E quando ele chega ao ponto de olhar para o seu país, que o país começar a ter uma situação interna, revolução interna, guerra interna, ele vai ter que achar uma solução para tirar o país daquela bancarrota, daquela situação caótica que o país vai ficar logo, logo, para trazer subsídio para o seu país. Então ele vai ter que buscar recurso aonde? Aonde tem recurso. Israel tem gás, tem petróleo, tem riquezas minerais. E aí, então, é o único país do mundo que tem essa estrutura hoje, próximo a ele, tá certo? Porque a China não tem nada. O Oriente Médio só tem petróleo, mas já também está acabando. É verdade? A Europa não tem nada. Então, o país que tem hoje riqueza, que a Rússia, o Gog precisa, é Israel. Então, ele fala aqui, mas voltando ao texto aqui, ele fala, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí no versículo 15, ele vai falar uma coisa que vai acontecer na grande tribulação. Que esse anticristo vai levantar, ele já está vivo. Ele fala assim, quando pois verdes a abominação da desolação, de quem falou o profeta Daniel, está no lugar, quem lhe entenda. Abominação é o anticristo. Aqui está uma outra proposta também profética que as pessoas não entendem, mas tem que entender que Israel quer fazer o terceiro templo. Está tudo pronto já. Os artefatos, está tudo pronto. O mapa, a arquitetura, engenheiros, todos os artefatos para fazer o templo está pronto. Só quem está lá na área do templo é a profanação islâmica, que tem que ser tirado do meio. E quem vai tirar isso aí? Vai ser o anticristo. Quem vai trazer uma falsa paz mundial é o anticristo. Quem vai trazer uma falsa paz e segurança mundial é o anticristo. Para poder permitir Israel fazer o terceiro templo. E aí então faz o terceiro templo, cria uma falsa paz entre judeus e muçulmanos. Que realmente os muçulmanos odeiam Israel de todo o coração, de toda a sua alma. E faz o templo, aí começa aquele período falso, período de paz e segurança. A Bíblia fala então que na metade dos 7 anos, que ele fala um pacto de 7 anos, então na metade desse tempo ele cessa, e aqui então São Jesus falou aqui classicamente, quando pois virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, que seria, ele vai sentar no templo e se colocar como fosse Deus naquele templo, ele vai profanar o templo dessa forma. Então Jesus fala aqui, então quem estiver na Judeia, fuja para os montes. Aí então haverá a grande tribulação. Meus amados, esse é o momento que você deve acordar para isso aí. O tempo dos fins está acontecendo. Breve, o arrebatamento da igreja vai acontecer. E peço a você a tua atenção para isso aí. Essa pregação, essa live é para você entender que você deve trazer a sua vida para Jesus, urgentemente falando. Venha para Jesus, abrace uma fé com Ele, porque o período da grande tribulação será um período terrível, jamais visto pela humanidade. E a Bíblia fala, terminando aqui, naquele tempo o homem vai desejar a morte e a morte vai fugir desse homem. Então, guarde a sua vida com o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até a próxima live.